Você ama exclusividade e estilo? Então precisa conhecer a Camiseta Tiba, o e-commerce que vai revolucionar o seu guarda-roupa com uma incrível variedade de camisetas, baby looks, croppeds e moletons. A Camiseta Tiba oferece estampas exclusivas que vão fazer você se destacar em qualquer lugar, seja para um look despojado no dia a dia ou para arrasar nas ocasiões especiais. Visite agora mesmo camisetatiba.com.br e não perca as promoções e lançamentos exclusivos. Vista-se de personalidade. Camiseta Tiba. Chegou o Outubro do Sorriso Oral Unique, um mês inteiro para você realizar o sonho dos implantes dentários e transformar a sua vida. Não adie mais a chance de sorrir com segurança e autoestima. O seu novo sorriso começa aqui, na Oral Unique. Outubro do Sorriso Oral Unique. Agende já a sua avaliação no 3408-3000 ou mande uma mensagem para 996512002. Dr. Matheus Delfino, CROSP 116903. A programação a seguir tem o patrocínio de CRP Mango, ideias que inspiram pessoas. Camiseta Tiba, camisetas de qualidade com um preço justo. Easy for Live, Multistream para o Instagram. Freedom Food Delivery, Juju Bistrô Itatiba. Rádio Itatiba, a sua rádio. E BR Logic, a maneira mais fácil de colocar a sua rádio online. Rádio Itatiba. Essa é a sua rádio. Rádio Itatiba. Começa agora o programa que tem muita inspiração e atitude. No ar. Elas no comando. Descontração, interatividade, histórias inspiradoras e muito mais. Elas no comando. Apresentação Valesca Delício e Verusca Mara. O empoderamento feminino está no ar. Boa noite, ouvintes. Está no ar mais um Elas no Comando, um espaço de inspiração, superação e histórias de vida reais, que elas nos fazem acreditar no poder e recomeçar. Eu sou a Valesca Delício. E eu sou a Verusca Mara. Hoje o programa está especial, porque vamos conhecer uma mulher, como ela mesma se define, improvável, que deu certo. Uma história de dor, coragem e superação. Nossa convidada é Iris Carvalho. Ela é palestrante de inteligência emocional e desenvolvimento humano. É uma mulher que transforma sua própria história em fonte de inspiração para outras pessoas. Olha que legal. Mas antes de começar, aquele nosso recado delicioso. Freedom Food Delivery. Freedom Food é um delivery de comida saudável, produtos fit, sem lactose, sem glúten, sem açúcar, mas com muito sabor. Quer conhecer mais? Chame as meninas lá no WhatsApp 19 99291 5628. 19 99291 5628. E agende sua avaliação gratuita e ainda ganha um brinde. Hoje tem brinde para nossa convidada, né? Freedom Food mandou aí um brinde para ela fazer uma avaliação gratuita. Vai saber qual que é a melhor dieta que ela pode fazer, o que combina com o estereótipo dela. Olha que legal. Daqui a pouquinho a gente entrega, então. E aproveite você que está aí para se conectar com a Rádio Itatiba. Em todos os locais estamos presentes com as nossas lives. No YouTube, @Rádio Itatiba. No Instagram, @Rádio Itatiba. No Facebook, @Rádio Itatiba Oficial. Na Twitch TV, @Rádio Itatiba. No site, www.radioitatiba.com.br e também radioitatiba.com, porque somos mundiais sim. Também pode baixar nossos aplicativos aí no seu iOS ou no seu Android, só procurar por Rádio Itatiba e ainda também pedir para sua coleguinha lá, Alexa, se você quiser ouvir Rádio Itatiba, basta pedir para ela. Alexa, tocar Rádio Itatiba, que você vai conseguir ouvir toda a nossa programação. Então, siga aí a Rádio Itatiba, confira nossas lives e fique por dentro de entrevistas especiais como a de hoje. É isso. E além de tudo isso, a Rádio Itatiba tem uma preocupação muito grande com a responsabilidade social. Hoje estou de rosa porque estamos no Outubro Rosa, então
Galera, vamos se cuidar, mulherada, super importante aí. Faça seus exames de rotina, vamos cuidar da saúde, que o que a gente descobre precocemente tem mais chance aí de cura, né? Aqui pela cidade tem várias campanhas acontecendo, fique de olho, né? Mas mais importante do que tudo, marque aquele seu ginecologista de confiança, sua ginecologista de confiança, e vá lá fazer seus exames de rotina. Além disso, a gente segue com a campanha pela Amanda Stephanie. Gente, a Amanda Stephanie é uma menina aqui de Itatiba, que aos 19 anos sofreu um AVC. E agora ela está lutando aí ao lado da família para conseguir o dinheiro necessário para fazer um tratamento lá no México. Só que é muito dinheiro. Mas a gente tem fé em Deus e fé na galera de Itatiba que vai dar certo, né? Estamos aí com uma live agendada já, né, Valesca? Vamos contar pro pessoal. Sim, lembrando que o tratamento da Amanda tá agendado pro dia 10 de novembro, então a gente tá correndo contra o tempo. Além de várias outras ações, né? Vai ter uma corrida em prol da Amanda, então todo mundo que fizer inscrição no Adora Run, também a verba vai ser revertida. Tem várias ações acontecendo pela cidade. Hoje, inclusive, está acontecendo uma live lá no restaurante Louisiana também, se você tiver de boa depois do nosso programa, hein? Depois do nosso programa, vai para lá, que também todo o dinheiro vai ser revertido para Amanda. E no dia 19 de outubro, não nesse domingo, no próximo, faremos 6 horas de live aqui nesse estúdio que estamos, com várias atrações da cidade, vários artistas confirmados. Vou dar uma palhinha de quem já confirmou, só alguns, pensei né? que você ia dar uma palhinha na live. Na live eu vou dar também. Se algum cantor me convidar, eu canto junto. Então vamos... Eu não. Não. Vamos ter aqui diretamente do estúdio B da Rádio Itatiba, Daniel Augusto, Matheus Terra, Isa Bozovski, Luiz Miguel e Rafael, Lilian Ximenes, Léo Oliveira, quem mais? Nossa, é muita gente já confirmada. Nossa, só gente legal, hein? Tem. Eu vou estar aqui, viu? Jackson Pádua, quem mais? Estamos aí com vários convites. E aí o Rocks, com certeza. Tem uma galera do samba pra confirmar também. A gente só tá batendo os horários com o pessoal, mas a maioria tá confirmada. Então, não perca, aproveite. Pode doar de 1 centavo até quanto você puder. E vamos fazer a diferença na vida dessa menina, né, gente? Imagina que legal pra Itatiba ver a Amanda entrevistada por nós também. Sim, sim. Vamos lá, gente, a gente vai conseguir. Vamos ajudar a família aí, a família guerreira. Várias mulheres guerreiras na família, entre elas a Amanda. E logo, logo vai dar tudo certo. Temos certeza disso. Vamos trabalhar por isso. Coloque na agenda, dia 19 de outubro, do meio-dia às 18. Live em todos os nossos canais aí pra galera ajudar a Amanda e curtir um som bom. É isso. E fora que a Associação Criativa também tem novidades, mas aí a gente deixa para a próxima semana, tá bom? Isso aí. Então aí, responsabilidade social, cheia de coisa aí para vocês. Elas no Comando, com Valesca Delício e Verusca Mara. Elas no Comando. O palco é delas. E agora sim, vamos receber hoje, assim, estrelando no nosso palco, a Iris. Iris, para começar, primeiro, obrigada pela presença aqui ilustre nos nossos humildes estúdios. Obrigada a vocês, meninas, pelo convite. E a gente quer... nossos ouvintes aí são curiosos. Antes de mais nada, eles querem saber, assim, da sua vida pessoal. Sim. Quem que é a Iris sem ser a palestrante, a mulher forte, né? Que todo mundo conhece. Quem que é a Iris ali no pessoal? Faz comida em casa? Como que... Opa! Faço. Cuido de todos, né? Mas já fui uma mulher cheia de medos, insegura, que colocava obstáculos nos próprios sonhos. Hoje não mais. Hoje eu sou uma mulher determinada, focada, cheia de projetos e muita fé, principalmente. E o que você faz, assim, nas suas horas vagas? Então, eu trabalho em casa. Então, você trabalha, você então, cuida você não tem hora vaga? Não, não tem hora vaga. É isso. É isso. Resumidamente. É sobre isso. Mas você tem filhos, é casado? Tenho 2 filhos.
tenho 2 filhos. Tenho o Gabriel, de 21, o Enzo, de 12. Namoro. O Gilmar, que tá aqui, é um parceirão, assim, de vida. Tenho os meus irmãos, né? São pessoas que estão me apoiando muito. Estão sempre do meu lado. Então, a gente se perde um pouco na caminhada, mas quando a gente se reencontra, os pequenos detalhes têm valor. Com certeza. As pessoas. Então, a Iris hoje é uma Iris muito mais evoluída do que foi um dia. Que vocês vão saber daqui a pouquinho. Você é daqui de Itatiba mesmo? Sou de Itatiba. Nascida e criada. Isso, no mesmo bairro. Oh, que legal. Que bairro que você é daqui? Secap. Secap. Não fala agora, todo mundo vai lá bater na porta da casa dela. Pedir conselho, né? Pedir conselhos. Então, daqui a pouquinho ela vai contar mais pra gente a história dela. Peço pra vocês aí que estão ouvindo, mandem suas dúvidas, suas perguntas, interajam com a gente. Tem muita história ainda pra rolar. Temos 50 minutos de programa, então dá bastante pano pra manga. Queria perguntar sobre a sua coragem. Então, aos 20 anos, você foi abandonada grávida e assumiu o papel de pai e mãe. Então, como que foi para você enfrentar essa fase difícil da sua vida? Foi desafiador, porque você enfrenta as humilhações, o preconceito, o dedo apontado, os julgamentos, o medo da maternidade, porque era um mundo desconhecido até então para mim. Mas o meu próprio filho acabou me dando essa força. Mas você tinha aquele sonho quando você era mais jovem de ser mãe ou não? Sempre quis ser mãe, ter família. Não saiu como eu planejava, mas foi da forma que Deus achou que fosse melhor para mim. Então, como o meu filho já não tinha o genitor dele presente, então eu precisei ser pai e mãe. Não me arrependo nem um pouco. Porque às vezes você conversa com algumas mulheres que elas falam assim: se eu pudesse voltar atrás, eu não teria tido filho. Não. Aconteceu porque tinha que acontecer. Nada acontece fora dos planos de Deus, né? Sim. Então eu só agradeço mesmo por ter sido pai e mãe, ter tido a força, apoio da minha família, que eu acho que isso é essencial também. Com certeza. Minha família foi essencial, assim, na criação do meu filho, no apoio para mim. E aí, depois disso, veio o segundo filho, um casamento complicado. Bastante. Passado alguns anos, por volta de 4, 5 anos, na empresa que eu trabalhava, eu conheci uma outra pessoa. Então, a gente namorou, a gente casou, teve um filho. E a gente, às vezes você deixa passar alguns sinais. Eu ignorei alguns sinais durante o namoro. Só que no casamento isso se agravou, que era a questão do álcool. Então, a gente sofreu muito, muito. Na época, estávamos morando em Jundiaí. Então, lá nós passamos por coisas que a minha família nunca soube. Como, por exemplo, quem convive com uma pessoa que tem vício, sabe que a pessoa ela não honra os compromissos dela num determinado momento e acaba deixando os compromissos de lado, né? Família, as contas. E a gente chegou a passar fome. Então, às vezes, a comida que tinha dava só para os meus filhos. E eu falava assim: come vocês. O mais velho, que tinha um entendimento maior, ele falava: você já comeu, mãe? Eu falava: já. Não, tava morrendo de fome. Mas eu dava para eles porque a prioridade era eles. Uhum. Mas assim, eu acredito que, como eu falei há pouco, tudo que a gente passa na vida, tudo que a gente enfrenta, os obstáculos, o sofrimento, eles são necessários. E tudo isso me fortaleceu. Ali, naquele momento, eu não tinha esse discernimento. Eu não tinha essa visão de que aquilo estava me moldando para ser uma pessoa melhor. Mas foi isso que aconteceu. Eu, depois de alguns anos, já não suportava mais a situação, né? Porque tinha agressões verbais, físicas. E um dia, no extremo, assim, da fome mesmo, que a gente já não tinha mais o que fazer. O dinheiro dele ficava todo no bar. Então, ele já não colocava mais nada dentro de casa. Eu não podia trabalhar desde que eu me casei. Ele não queria. E aí, no extremo, eu fui no meu quarto, ajoelhei e falei: Senhor, eu não suporto mais a situação. Eu morava no 6º andar do prédio. E só pensamentos ruins. O tempo todo. E aí eu falei: ou o senhor leva eu, ou o senhor leva ele. Porque os dois não dá mais pra ficar no mesmo
no mesmo mundo, no mesmo espaço. Não pensei assim, meus filhos têm minha família. Era o pensamento que eu tinha. E passado alguns dias, Deus, ele me deu a solução, mas de brinde veio a humilhação, né? Porque daí eu descobri que ele tinha uma outra pessoa em São Paulo. Mas eu falei, é resposta de oração. Que eu pedi uma solução, não importa qual. Eu queria sair daquilo. Como ele utilizava de muitas chantagens emocionais comigo, por exemplo, se você me largar, eu vou ficar na sarjeta. Se você me abandonar, o nosso filho um dia vai saber que eu tô na rua porque você me abandonou. Então, ele conseguia me prender nessa situação da chantagem emocional. Quando eu descobri a traição, eu falei, não tenho mais o que me segure, porque ele já tem outra pessoa. E foi a deixa, eu tive provas, então foi onde eu consegui a separação. E na sequência, minha mãe também teve um AVC, que daqui a pouquinho eu também vou falar sobre isso. Então, tudo contribuiu para eu sair daquele relacionamento. Eu falo que os propósitos de Deus, muitas vezes, ele é pesado. A gente passa por situações, assim, dolorosas, mas são tão necessários. Necessários porque, se não fosse tudo isso, eu não teria saído do casamento. Eu não via saída, né? Mas graças a Deus passou, isso me moldou, isso me fez uma mulher mais forte, de muita fé, porque eu falei, é o Senhor mesmo. O Senhor é a resposta de oração. E a paz de você não conviver mais com brigas na casa, ver seus filhos bem, né? A questão do alimento que não falta mais, então foi um peso que livramento. Nossa, um livramento. Eu quero te perguntar uma coisa com relação a isso. Hoje eu acho que você pensa diferente, né? Você é uma mulher com total outra postura. Naquela época você não tinha tanto discernimento do certo e do errado. Você nunca chegou a fazer uma queixa, nada? Não, porque ele ameaçava. Tá. Como ele tinha o vício do álcool, você nunca sabe o que a pessoa vai fazer. Então ele já fazia e na sequência já vinha uma ameaça. Entendi. Se você contar, se você fizer isso... Então eu tinha medo. A minha família... mas a sua família não fazia nada? Minha família nem sabia o que eu estava passando. E hoje você agiria diferente, sabendo que outras pessoas poderiam passar por isso? Com certeza. Seus filhos também? Com certeza. Você teria outra postura? Teria outra postura. E assim, nossa, gente, super importante tudo isso que a Iris está falando. Eu queria que você falasse, Iris, você começou falando assim, quando a gente namorava, ele já deu indícios. Como é que eram esses indícios? Pra gente, de repente, tem pessoas que estão nessa situação e também não reconhecem percebem, né? que aquilo é um indício, né? Inclusive, eu convivo com... Eu tenho algumas amigas que a gente conversa muito sobre isso e elas perceberam alguns sinais através de coisas que eu falei pra elas. Por exemplo, eu tô de folga hoje. Mas é só hoje, tá? Eu tô de folga. Aí bebi ao extremo. E aí já mudava na questão a forma de falar. Porque a pessoa muda. Ela fica mais agressiva. Ela fala num tom mais alto. Às vezes te faz passar vergonha em algum lugar. Mas foi só hoje porque ele tava de folga. Ele tá descansando, então tá tudo certo. Só que isso vai se agravando. Se eu tivesse percebido isso antes, muita coisa teria sido evitada. Então, esses sinais são muito nítidos na pessoa. Não, mas é um direito meu, eu tô de folga. Eu trabalho tanto porque ele trabalhava na área da saúde. Então, ele trabalhava em plantão de 12 horas, 2, 3 dias seguidos, muitas vezes. Não, mas eu tô de folga, é um direito meu. Eu vou tomar uma, mas essa uma aí é 2, é 3, é o dia inteiro. Então, eu não... Essas coisas foram passando, entendeu? Não. Vai melhorar. Aí ficava, por exemplo, 2, 3 meses sem tomar nada. Pegava folga e não tomava nada. Eu falava assim, era só na folga mesmo. Sim. Aí veio o casamento, acho que ele pensou, né? Agora já casei mesmo. Aí ele colocou as mangas de fora. E a agressividade era só quando ele bebia ou não? Sempre? Olha, chegou um momento em que ele nem precisava beber mais. Ele olhava com ódio, assim, porque... Ele ficou dependente totalmente do vício. 100%. Tanto que é como eu tô te falando. Ele perdeu empregos. Ele abandonou empregos em razão disso. Então, ele ficou totalmente dependente, né? Isso acaba afetando... As pessoas que convivem se tornam codependentes.
Se a pessoa tá bem, você fica bem. Se a pessoa não tá, desanda tudo. Gente, é importante falar, né, que o vício do álcool, ele não é tão reconhecido como vício ainda, né, como outras drogas e tal. Mas ele é assim, às vezes a pessoa toma uma coisinha por dia, já é considerado alcoólatra, né? E é super importante, se você está passando por essa situação, procure ajuda, porque não é culpa da pessoa, né? É um vício químico, é uma coisa física, né? Não é só porque a pessoa, ela quer fazer isso, não é isso, é um vício, como a Iris disse aqui, chega no momento que a pessoa não tem controle, ela não tem mais controle, né? Eu também sou testemunha, porque também tive uma pessoa alcoólatra na minha família, e posso dizer com toda a segurança que é assim, gente, as pessoas não percebem o momento que se transforma num vício. Não. Então, se você está passando por isso, coloque aí a família na frente, Deus na frente, seja lá a sua fé, o que você considera de maior, e procure ajuda. A gente hoje em dia tem várias maneiras de se curar, de sair nesse vício. Tem até novela, né? A novela tá lá, Heleninha Reutemann voltou aí, tá aí. Então, tá na moda, procura ajuda. Então, vamos lá, gente, procure ajuda, porque as outras pessoas não têm culpa do seu vício, né? Não podem pagar por uma coisa que não é delas, né? E também é importante, se você está num relacionamento abusivo, você está percebendo que aquilo está saindo do controle, também dê um basta, procure ajuda, converse com as pessoas, né? Iris também, daqui a pouco, vai passar os contatos dela aí para quem quiser conselhos, né? conversar com ela. Quiser conversar com a gente, também a gente escuta. Pode mandar mensagem. E falando em conversar, vamos dar uma boa noite pra galera que tá interagindo aqui, ó. A Suzana mandando boa noite. O Enzo, acredito que seja seu filho, tá dando boa noite. E tá falando que tá orgulhoso de você, mãe. Beijo, filho. Tem boa noite do Enlaço, da Isa. Suzana falou, sim, elas não conseguem admitir que tem vício, né? Sempre acham que conseguem parar quando quiserem. É isso aí. E ele falava isso mesmo. Eu não preciso de tratamento, porque quando eu quiser eu paro. E não parou? Não, até hoje. Você tem notícias? Tenho. Não parou. Tá pior. Oh, meu Deus. Infelizmente. É isso, galera. Mande aqui sua interação, então. Jéssica dando boa noite. Daqui a pouquinho a gente fala mais com a galera. Vamos pro próximo bloco? Elas no comando. Motivação. Iris, você se divorciou, cuidou dos seus pais e enfrentou perdas muito duras na sua vida, né? Seu pai em 2022 e sua mãe em 2023. Sim. E ela faleceu nos seus braços, né? Praticamente. Meu Deus. Como foi reconstruir sua vida depois disso? Perder o pai e a mãe, eu tava até conversando hoje com uma amiga sobre isso. É como se parte da história da gente fosse embora junto. O meu pai, ele faleceu em 2022 de Covid. E a minha mãe, ela já tinha tido um AVC, que foi que eu falei agora há pouco, né? Que foi nesse meio tempo da minha separação. Então, eu cuidei deles até o último suspiro. Eu abri mão de trabalhar, de estudar para poder me dedicar a eles. Por quê? A minha mãe ficou com muitas sequelas do AVC. Ela usava fralda, ela usava cadeira de banho. Um bebê. Ela voltou do hospital como um bebê. Então, eu abri mão. Falei, não é certo. Tinha uma outra pessoa no início que cuidava, mas eu falei, não é certo, né? Eu sou de 4 filhos, eu sou a única mulher. Então, eu vou cuidar. Ela foi se recuperando aos poucos. Algumas coisas voltaram, outras não. E, recentemente, depois que a minha mãe faleceu, sobre perdas, já, né? Só complementando, depois que ela faleceu, eu fui trabalhar de cuidadora, de acompanhante, a vida toda cuidando de alguém. As pessoas falam muito isso pra mim. Você passou a vida toda cuidando de alguém, é verdade. Mas eu sempre fiz com muito amor. E aí fui trabalhar de cuidadora. Há 3 meses ela faleceu também. Então, todas essas perdas me fizeram dar mais valor, assim, às pessoas que a gente tem ao redor. Porque a minha mãe, por exemplo, meu pai, ele estava internado. Então, assim, você
conforme as notícias que você vai tendo, porque ele estava na UTI, era do Covid, então não podia, a gente não podia entrar para visitar. Mas a gente tinha as notícias através dos médicos, né? Mas a minha mãe foi diferente porque a gente estava conversando. Então, assim, andando, caminhando, a gente conversando, dando risada. Na entrada do banheiro, ela caiu e infartou. Então, foi tudo muito rápido. Mesmo que ela tinha sequelas do AVC, mas é algo que você não tá esperando. Sim. Então, eu falo que essas perdas, essas 3 perdas principalmente, assim, foram perdas que me ensinaram a valorizar quem tá comigo. A amar, cuidar, prestar atenção. A você... É que nem eu falei no início aqui, os mínimos detalhes. É o dia amanheceu, vamos agradecer que o dia amanheceu. O ar que a gente respira, a comida que tá na mesa, os amigos que a gente tem. É tudo sobre gratidão, né? Então, as perdas aproximam muito a gente da gratidão. A gratidão por ter pessoas, por estar vivo, por poder trabalhar, por poder estudar. Mas as perdas mexem com a gente. Mexem com a estrutura, principalmente quando é pai, mãe, né? Sim, com certeza. E você costuma dizer que é uma improvável que deu certo. Sim. O que quer dizer essa frase pra você? Eu passei pelo abandono aos 20, depois um divórcio, as perdas, decepções, porque nessa caminhada toda vem muita decepção junto. E eu poderia ter seguido caminhos alternativos, aleatórios, mas não. Eu preferi acreditar que eu poderia ser alguém melhor. Que tudo aquilo que eu passei, que eu suportei, que eu enfrentei, tinha um propósito maior. Então eu fiquei firme ali. Eu não sabia em que momento as coisas iriam melhorar, mas eu sabia que em algum momento iria. Então é uma improvável. Eu poderia ser N coisas, mas eu optei por ser uma pessoa melhor. Bom. E o que te levou a entrar para o caminho do desenvolvimento humano e da inteligência emocional? Eu precisava buscar algumas curas dentro de mim. Algumas coisas que foram ficando pelo caminho. Então eu comecei a me aprofundar em inteligência emocional. Treinamentos, cursos, conversas com amigas psicólogas, psicanalistas, e, enfim, aí você acaba tendo um leque de conversas e de conhecimentos, né? E eu precisava transbordar isso na vida de outras pessoas. Eu não podia ganhar esse conhecimento todo e ficar pra mim. Então foi aonde eu decidi me tornar palestrante, e tantas outras coisas bacanas que tá vindo por aí. Eu também faço parte da ONG TG 417, com sede lá no São Francisco. E vamos iniciar agora um projeto também de palestras nas escolas, que eu acho muito importante. É um público que necessita muito. Falar sobre respeito, bullying, tantas coisas que a gente vê acontecendo por aí hoje, né? Então, tudo isso faz parte de uma mudança de vida que eu preciso transbordar na vida das pessoas. Eu acho muito legal isso que você falou, porque esses dias mesmo eu estava lendo a respeito das nossas missões de vida, né? Do que a gente tem e que são nos dados talentos, né? E que às vezes a gente acha assim, né? Permeia entre a humildade, não sei o que, né? Ai, será que eu tô me achando porque eu tenho tal talento e não sei o que? E uma das missões que a gente tem é de usar esse talento, né? Que cada um tem o seu. Alguns têm muitos, outros têm menos, assim vai. Sim. Mas usar também em função do próximo, né? Você dividir o seu conhecimento com pessoas que não tiveram a mesma oportunidade que você, né? Na mesma caminhada, de ter esse conhecimento. Então, é muito importante isso. Primeiro, você reconhecer, né? Sim. E segundo, você transmitir para outras pessoas. Então, galera, fica a dica também. Tem talento? Bota aí pra fora aí, mostra aí pra galera, vamos, né, movimentar o mundo, dividir com os outros, porque nós temos talento, mas não são iguais. Então, vamos trocar. Sim, agregar, né? Com certeza. Pessoal aqui da live, ó, mandando boa noite. Mo Pirilo, Jéssica Ventura. A Jéssica mandou um recado aqui, ó. Eu perdi meu pai esse ano em março. Eu também perdi minha mãe em março. Está sendo difícil para mim até hoje, pois ele não me assumiu. Ou seja, minha mãe cuidou de mim sozinha. E depois de 30 anos, eu me aproximei dele porque meu filho
queria ter um avô, né? E depois disso, a gente se aproximou, ele faleceu de câncer e o perdão foi dado. Eu perdoei, porém a falta é muita. Queria que fosse diferente. Queria ter um pai ao meu lado e agora tenho só saudades. Que história, né? Também legal que os ouvintes dividem com a gente essas coisas. Não é fácil, Jéssica, mas estamos aqui uma dando a mão para outra, ninguém solta a mão de ninguém. E então, o perdão é essencial, né? Com certeza. Essencial. Mesmo pós-morte, né? Se você teve uma situação difícil, não conseguiu perdoar a pessoa, faz que nem a Iris, vai lá no seu cantinho, pede para Deus força, pede para Deus te abençoar aí, te dar a sabedoria necessária para que você consiga perdoar. Ou aquela crença, né? Que você tenha, né? Não é todo mundo que acredita nas mesmas coisas, cada um na sua crença, Isso. a sua força aí. Mas também. pede O importante força. é você pedir força. Com certeza. Acreditar. É isso, bora pro próximo bloco. Elas no Comando, a força feminina em sintonia com você. Elas no Comando. Uma só palavra. Agora, Iris, a gente fala uma palavra e você tem que responder o que vier à sua cabeça, tá? Pode ser um termo, pode ser um nome, pode ser um livro, o que você quiser. Tá bom. Tá pronta? Tô. Vamos lá, então. Família. Base. Desafio. São tantos, né? Que a gente enfrenta no dia a dia, mas o maior desafio é vencer a mente. Todos os dias. Certeza. Coragem. Essencial. Foco. É o que a gente precisa para chegar onde a gente quer. Sem ele, a gente não chega. Deus. Supremo. É tudo. Tá acima de qualquer coisa. Superação. Tenho várias, elas são essenciais pro crescimento da gente. Inspiração. Meus filhos, as pessoas ao meu redor e transbordar na vida de outras pessoas. A minha inspiração maior é essa. E agora a palavra que todo mundo patina. Iris. Uma mulher cheia de cicatrizes, cheia de marcas. Já tive as mágoas, já tive falta de perdão, já tive os meus momentos de querer desistir de tudo. Mas a Iris hoje é uma mulher de coração aberto, de perdoar, de sentimentos bons, de oferecer o melhor. Não perfeito, ninguém é, mas procurando evoluir a cada dia. E para encerrar esse bloco, se você tivesse que resumir sua história em uma frase, qual seria? Sempre há tempo de recomeçar. E eu queria fazer uma pergunta que não tá aqui no roteiro, mas assim, é que você disse que passou, né, por relacionamentos assim complicados e que hoje você namora, tá? O namorado tá aqui, inclusive. Namorado finge que não tá ouvindo. Não, eu queria saber assim, como é que você hoje confia, como é que veio esta de não só na pessoa, né? Porque você disse que envolveu traição e tal, mas assim, eu digo de confiar que vai dar certo, né? De se jogar num novo relacionamento. Como eu falei agora há pouco, eu precisei me curar para poder dar sequência na minha vida e recomeçar e aprender mais a inteligência emocional e tudo mais. Então, isso do relacionamento veio junto. Eu precisei me curar. Não ter medo. Mas ele é essencial. Porque é ele que transmite segurança. É ele que me mostra que essa história de que todo homem é igual. Não. Então ele me mostrou... Isso daí é desculpa, né, gente? Exato. Pra fazer bobagem aí. Dá desculpa, coisa de homem, todo mundo é igual. Não é. Então, o jeito de me tratar, o jeito que trata os meus filhos, o jeito que cuida, tudo isso vai trazendo segurança. Mas antes de mais nada, eu precisei me curar das dores que eu tinha para poder ter um relacionamento novamente. Muito bom. Tem perguntas, interação aí com a galera? Não, estão mandando carinha de choro, sorriso, mandando coraçãozinho, beijos. Vamos mandar um beijo para uma pessoa que... Nossa, essa semana a gente recebeu uma mensagem tão bonita, tão carinhosa.
Cássia Nardim, querida, um beijo. Ela esteve aqui no nosso programa, nos bastidores, né? Na semana passada, conhecendo nossos estúdios, conhecendo o programa. E ela mandou depois uma mensagem muito carinhosa pra gente. Então, eu queria mandar um super beijo. Muito obrigada pela audiência, pelo seu carinho, pela sua mensagem. Continue aí vendo com a gente essas histórias maravilhosas, né? Se inspirando na galera que passa por aqui, né? Isso. E Então, logo vem aqui também, né? Pode sentar aqui no meio. um beijo pra você, Cássia. Continue aí acompanhando o nosso programa. E vamos pro bloco A Hora da Patroa. Elas no comando. A hora da patroa. Iris, qual que é a coisa que você diria para aquela menina de 20 anos que foi abandonada grávida? Se pudesse olhar nos olhos dela hoje. Tem uma coisa bonita, né? Uma trend que foi assim, que as pessoas colocavam a foto de sim. quando era pequena, de quando é agora, e falava, né, com isso. Se fosse você, o que você diria lá para aquela menina de 20 anos? Ah, eu teria algumas coisas para falar para ela. Eu falaria para ela: calma, que vai dar tudo certo. Calma, que Deus vai te apresentar mulheres que vão te aproximar do Senhor de diversas formas. Eu congrego na ICPI Secap e lá tem o Ministério Amigas e o Pai, que temos encontros mensais e, além de tudo, um grupo no WhatsApp onde uma acolhe a outra. Então, ali a gente aprende como ser melhores filhas, melhores mães, mulheres, enfim, universo feminino. Então, eu falaria para ela: calma, que Deus vai te apresentar mulheres que vão te estender a mão, que vão falar: eu oro por você. Que ali a gente tem muito isso. Eu falaria para ela: calma, que você vai ser uma boa mãe. Calma, que você vai superar as perdas que virão. Calma, que você vai conhecer um cara bacana, que vai saber valorizar, que vai saber cuidar. E eu falaria para ela: vai passar. Vai ser uma fase um pouco longa, de vários acontecimentos, mas você vai conseguir dar a volta por cima. Que a sua vida profissional vai ser do jeitinho que você espera, sonha, que você se dedica. Teria tudo isso para falar para ela. Olha que maravilha, que acolhida, né, para aquela menina. Sim. Eu não sei se ia ser tão legal assim. Eu ia deixar ela de castigo. Falar: toma vergonha nessa cara, Puxar a orelha. Puxar a orelha. Muito bom. A galera mandando aqui mensagem em inglês. Olha que chique. Tem gente do mundo inteiro. Gasta o inglês aí, vamos lá. Nem sei o que ele está pedindo aqui. Tá pedindo para seguir o perfil. Enfim, vamos lá pro próximo bloco Sem Tabu. Elas no comando. Sem tabu. Iris, esse é um quadro que, assim, a gente pergunta o que às vezes a gente não tem coragem de falar, a gente quer desabafar e não sabe como. Então, esse é o momento que a gente abre para as convidadas falarem mesmo tudo que tem vontade. Sim. Tá? Então, quero fazer uma pergunta, né? Você passou por situações duras, né, na vida, foi abandonada, viveu um casamento difícil, perdeu seus pais. Qual foi o momento mais desafiador da sua vida e o que ele te ensinou? O mais desafiador, contudo, né, se eu for parar pra pensar no abandono, no divórcio, foi a perda dos meus pais. Porque como eu me dediquei muitos anos cuidando deles, eu parei no tempo em muita coisa. Eu parei no tempo em relação ao trabalho, em relação a estudo. Então, foi desafiador o recomeço. Mas é como você falou da questão do propósito, de dom, enfim, cada pessoa interpreta de uma forma, né? Mas eu sempre cuidei muito das pessoas. De alguma forma, eu sempre estava cuidando. Então, eu sabia que o meu propósito era cuidar. Eu não sabia como. Então, foi desafiador eu buscar aquela Iris que se perdeu 20 anos atrás e trazer ela pra cá. Porque ela ficou perdida lá no passado. Eu me perdi como mulher, eu me perdi como mãe, como tudo. Então, eu precisava resgatar ela de lá do passado, trazer ela pra cá e recomeçar. Então, foi muito desafiador pra mim após as perdas dos meus pais. É super importante também a gente olhar para nós mesmas nesse sentido, né? Além de tudo, ou
o primeiro de tudo, somos mulheres, né? Somos pessoas que se dedicam a outras pessoas, mas tem gente que é mãe, tem gente que é mãe de pet, tem gente que cuida da casa, tem gente que estuda. Então, olhe para você mesma, né? Seja a mulher que você gostaria de ser. Exatamente. Eu falo que a pessoa mais importante da vida da gente está no reflexo do espelho. Senão, se você não cuidar de você, você não cuida de mais ninguém. Sabe que a psicóloga falou assim outro dia, eu achei muito legal. A gente precisa cuidar primeiro da gente, até quando a gente tá lá no avião, quando fala, cai lá os negócios, você tem que pôr primeiro em você para depois pôr nos Pra outros. depois nos outros. Então, Tem que tá primeiro bem. você tem que estar bem, você tem que Exato. estar firme para depois olhar pelos outros, né? Com E certeza. você já se sentiu julgada ou subestimada por ser mulher? Por ser mulher, assim, eu não tive situações difíceis, mas como mãe solo, sim. A sociedade, infelizmente, ela julga muito, né? Ela não fala de quem deixou, de quem abandonou, mas ela fala de quem foi abandonada. Então você assume toda uma responsabilidade com um filho e ainda tem que enfrentar o mundo aí fora. Eu enfrentei, sim. Dentro da minha profissão, não, porque tem muitas mulheres palestrantes, né? Vemos muitas por aí, mundo afora. Mas como mãe solo, sim. Muitas situações difíceis. Gente, e infelizmente é tão comum, né? Sim. É mais Não do que só a gente mãe, mas gostaria. pai solo também, Pais né? solos também. A gente Sim. fala das mulheres, mas quantos homens não assumem os filhos e as mulheres vão embora? E assim, não julgue, né? Sim. Para de julgar, ficar julgando o outro, né? Você não sabe da história. A gente não sabe, né? E outra, gente, existe aquela coisa ali, a gente fala muito da rede de apoio e tal. Não é fácil cuidar de uma criança. Não. Nem uma adolescente, então, meu Deus do céu, não é fácil. Então, não fique julgando os outros, sabe? A gente não sabe o que passa na vida de cada um, né? Muitas pessoas entram em depressão, inclusive eu tive depressão. Sim, a gente vai falar daqui a pouquinho Sim, sobre, né? por conta disso. Você se sente insuficiente. Você fala, não, acho que fulano tá certo mesmo. Aquilo entra na sua mente. E entrou na mente, caiu no coração, já era. Eu já acho o contrário. Eu acho que mulher que é mãe solo é absurdamente mais guerreira ainda. Forte. Porque já não é fácil ser mãe, né? Com um companheiro e tal, ou companheira, enfim. Mas, né, sozinha. E quando chegava a época de Dia dos Pais? É tão difícil. Hoje não tem mais Complicado, isso, né? As escolas Não, mudaram, não. graças a Deus mudaram esse formato. Mas antes, lembrancinha do Dia dos Pais. Aí tinha que dar pros tios, pro avô, mas, né? Não é tão o pai, complicado. né? Não, é complicada. É. E a mãe sofre. A mãe E- sofre. certeza. E, gente, tem essa responsabilidade também. Tem muita gente que, mesmo sabendo, né? A Jéssica falou isso. Sim. É Jéssica, né? A ouvinte. Foi Jéssica. Do pai que abandone e tal. Mas a pessoa quer conhecer. Ela quer Sim. o nome do pai na certidão de nascimento dela. Isso é importante, gente. Homens, parem de abandonar seus filhos. E hoje você fala sobre inteligência emocional, né? Então, qual foi o maior aprendizado que a vida te obrigou a ter na prática antes mesmo de você estudar sobre o assunto? Perdão. Precisei buscar mais a fundo porque eu demorei para aprender que o perdão é um peso que a gente carrega desnecessário. Porque não é, mas o outro não merece. Não é sobre ele merecer. É sobre você tirar o peso de você. Da sua mente, das suas costas, você arrastar aquilo para sua vida. Então, antes de adentrar, aprofundar na inteligência emocional, eu precisei essa questão do perdão. Então, isso depois, na inteligência emocional, os treinamentos, os cursos que eu já fiz e faço, fala muito sobre isso. Você não consegue dar um passo adiante na sua vida, você não consegue prosperar, você não consegue se você não perdoar. É difícil? É um processo. Mas quando você perdoa, nossa, a caminhada fica tão leve. Então, esse aprendizado e a gratidão. Porque o perdão e a gratidão, elas estão ali. Eu sou grata por tudo que eu tenho. Eu me perdoo também
pelas coisas que aconteceram, porque a gente também tem que se perdoar. Não é só perdoar o outro. A gente também tem que se perdoar. Porque às vezes a gente se martiriza com aquilo. Nossa, eu permiti que aquilo acontecesse. Nossa, eu isso, eu aquilo. Não, calma aí. Se perdoa. E perdoa o outro também. Às vezes é mais difícil se perdoar do que perdoar o outro, né? Exatamente. Mas é uma liberdade, né? A hora que você se liberdade. Perdoa, aquilo ali é do outro, não é seu, bora pra frente. É sobre o outro, né? Exato. E vamos falar então um pouquinho. Ó, tem mensagem da Jéssica aqui, falou lindas palavras. Quantas vezes eu cheguei a chorar quando vinha da escola porque não tinha pai para me buscar na escola ou mesmo na reunião do Dia dos Pais. E eu vou te falar, a mãe carrega uma culpa ainda por isso, tá? Porque ela se sente culpada pelo filho passar por aquilo. Gente, eu já vi na escola que minha filha estudava, no Dia dos Pais, a mãe subiu lá e falou: tô aqui, filho. Sabe? E aquilo eu achei tão pesado para a escola, principalmente, né? De não ter essa preocupação. E como você disse, graças a Deus, porque hoje a gente tem famílias das mais diversas. Principalmente depois do Covid também, muitas pessoas perderam aí, né? Pai, mãe, enfim. Tem famílias de tudo quanto é jeito. Estamos evoluindo. E vamos falar então um pouquinho sobre a depressão, né? Em que momento da sua vida que você passou isso? Como que foi? Conta pra gente. Eu tive depressão em 2 momentos, mas a mais severa mesmo, que foi quando eu descobri o que era uma depressão, foi quando eu tive meu primeiro filho. Tem uma foto, né, dela ali. O pessoal tá vendo. Foi nessa época. Foi nessa época. Então, assim, foi muito difícil pra mim, porque você se vê sozinha. Mesmo com a família ali, você se sente sozinha. Porque você queria dividir a sua maternidade da forma como você um dia sonhou. E, de repente, as coisas mudaram, as coisas aconteceram de outra forma. E quando eu dei por mim, eu tava com uma depressão bem complicada. A segunda foi já no meu casamento, mas ela foi mais rápida, porque foi bem próximo de tudo que aconteceu, da minha separação, então ela foi mais rápida. Que foi nessa época que a gente passava dificuldade, a gente chegou a passar fome lá, então nessa época eu tive depressão também. Mas nessa foto aí foi... E como que foi a cura? Foi remédio? Foram as pessoas ao meu redor. Eu tive muito apoio, assim, de amigas, tanto que já tinham passado por aquilo, como que nunca tinha acontecido. E até eu falo assim, tem uma amiga que sempre teve nos meus momentos difíceis, até eu quero mandar um abraço pra ela, que é a Renata. A gente tava conversando hoje, ela falou que ela ia assistir. Ela teve presente comigo em muitos momentos, assim. E eu falo que é tão essencial. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho nada pra te oferecer. Mas você tá oferecendo o seu tempo. Um abraço, né? Uma palavra. Nossa, isso você salva alguém. Eu falo por experiência própria. Palavras salvam. E eu ouvia muitas coisas positivas. Você é uma guerreira, você tá se saindo uma excelente mãe, você tá dando o seu melhor. Isso vai melhorando, assim, a gente. Mas não é fácil também. Eu não procurei tratamento, não procurei nada, mas o apoio da família, ver que meu filho estava sendo muito bem cuidado por eles também, o amor que a gente recebia. Isso tudo cura. O amor cura, né? Sim, é isso que a gente sempre fala aqui, né? Vai falar alguma coisa, vai dar uma mensagem, fala uma coisa positiva pra empatia, pessoa, né? Empatia. Dá um abraço. Mas eu não tenho nada pra doar. Ninguém é tão pobre que não tem nada pra doar, gente. Não tem um abraço? Tempo, um abraço, uma palavra de carinho, uma mensagem, né? Às vezes se faça presente, né? Às vezes só de estar ali ouvindo a pessoa. E fica escutando. Pode viajar um pouquinho, deixa a pessoa falar, só colocar pra fora e pronto. Mas é importante, gente. Se vai falar alguma coisa, fale palavras de amor, de carinho e não essa baboseira que o povo fica falando nas redes sociais. Tem muita maldade no mundo já, né? Não custa nada a gente doar o nosso melhor pro próximo, né? Com certeza. Vamos aí, então, para o nosso brinde para ela? Sim. Estamos aqui entregando hoje um brinde especial. Obrigada, meninas. Temos aí um caderno inteligente da agência CRP Mango, que é um dos nossos patrocinadores.
temos a não vou saber falar o É a nome. avaliação de bioimpedância. São 2, né? E tem o par de ingressos. Eu vou contar um segredo aqui. Ela foi sorteada semana passada num outro programa. Ela veio aqui buscar os ingressos, mas nosso patrocinador mandou pra ela também. Então ela vai poder ir duplamente. Vai Vou com levar uma galera. E levar mais gente. Dá pra levar os gente. filhos, namorado. Ó, dá pra ir todo mundo junto. Dia Obrigada. 18 de outubro. E esse ingresso vale ouro, hein? Porque a galera falou que é... Sim. Eu não sei quanto custa, mas falaram que é um Diz que é bem preço... salgadinho. É, vale a pena. E o pessoal falou que é R$80 e que Individual, né? Individual. vale super a pena porque é muito legal. Quem gosta de arrancada, né? Carros antigos aí, potentes. E estamos chegando ao fim do nosso programa. Temos uma pergunta final aí pra Iris, então. Mandar um beijo pra galera, ó, muitos recados. A Jéssica interagiu o programa inteiro, acho que foi bem inspirador. Jéssica, no próximo programa, ó, coladinho aqui, a gente tem o Ita na Mídia, vai ter sorteio. Fica aí ligadinha. Iris, que conselho que você deixa assim para as mulheres que estão passando por fases difíceis, né, que querem recomeçar, mas não sabem como? Olha pra dentro de você. E se cuide, se ame, se respeite da mesma forma que você se doa pras pessoas. Porque antes de se doar, antes de eu ser pra alguém, eu tenho que ser pra mim. Porque senão eu não vou conseguir. Nem ser pra mim e nem ser pro próximo. Então, olhe pra você, mas se olhe assim com o mesmo amor que você olha ao seu redor. E tudo começa a mudar. Quando você tem respeito por você, pela sua história, por tudo aquilo que você passou ou passa, você passa assim a ter mais cuidado com você mesmo. E a pensar mais em você, na sua evolução, na sua melhora. Então, essa é a mensagem que eu deixo pra vocês. Não desistam. Se algum momento vocês pensarem em desistir de um sonho, de um objetivo da vida, como eu, lá no passado, já tinha até pensado, né, no momento de desespero, não pense nisso, não faça isso. Que Deus sempre tem o melhor pra gente. Tudo que a gente passa, todo o sofrimento, as quedas, as lágrimas, tudo tem um propósito. Então, aguenta firme, aguenta mais um pouco, que tudo vai dar certo. Muito bem, muito boas palavras. Acho que é conselho aí pra todo mundo, não só pra mulherada, né? Os homens também. Para os homens também, para as crianças, para todo mundo. Queria te agradecer por ter compartilhado essa história aí sensacional com a gente. E eu que agradeço, gente, a oportunidade. Ter vindo aqui, uma história de superação em vários sentidos, né? Sim. Acho que foi um assunto bem amplo, porque deu pra gente compartilhar, falar sobre depressão, falar Sim. sobre mãe solo, falar sobre abuso, falar sobre tudo, né? Sobre perdas. Eu acho que foi um assunto bem legal. Então, se você não conseguiu acompanhar, a Iris pode deixar as redes sociais dela, quiser falar como que o pessoal contacta com você. No Insta tá eu, Iris C. Carvalho. Tenho... Bom, é mais um Insta mesmo, assim, a forma de interação. Aí o pessoal pode estar seguindo lá, chamar no direct se precisar. Tem muitas pessoas que depois que eu postei da rádio que eu estaria aqui, começaram a me seguir e já me chamaram no direct. Ó, que legal. Que legal. Muitas. Iris, muito obrigada, viu? Por ter vindo, pelas Obrigada a suas vocês. palavras, pela sua história inspiradora. E para você que nos acompanhou também, né, gente? Que essa conversa aí sirva de exemplo para você, sirva de combustível para força lá, mulherada, tamo junta. Vamos acreditar em você mesmo. mesma. Ó, e um recado muito legal aqui da nossa ouvinte. Eu vou levar para a vida todas essas palavras e aprendizado. Ó, foi muito Olha, importante. tá vendo? Obrigada. A gente nunca sabe até onde nossa mensagem vai, né? Mas quando chega nesses lugares, é o nosso propósito. É o propósito. É isso, é transbordar na vida das pessoas. Daqui a pouquinho, então, coladinho com o Elas no Comando, temos o Ita na Mídia hoje com muitos memes, tem sorteio. E mandar um beijo, ó, a Thaísa tá mandando. Iris, preciosa, grande exemplo, obrigada por sua amizade, Beijo, Thaísa. por nos ensinar com suas palavras. Então, obrigada novamente. Obrigada, ouvintes. Obrigada a vocês, gente. Semana que vem estaremos aqui com mais mulheres empoderadas. E siga a Iris aí nas redes sociais para mais conselhos inspiradores como esse. Sim. E daqui a pouquinho, Ita na Mídia.